pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, seus comentários. Nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao assunto do sistema nervoso autônomo, enfatizando agora a parte do simpático. Lembrando que nós, nas nossas últimas videoaulas que nós postamos no canal, eu coloquei a videoaula sobre generalidades, um aspecto geral do sistema nervoso autônomo, na qual eu abordei as diferenças anatômicas, as diferenças farmacológicas e fisiológicas de cada das partes do sistema nervoso autônomo, comparando com o sistema nervoso somático. E na aula de hoje eu vou falar primeiramente alguns aspectos anatômicos que pertencem exclusivamente à parte do simpático. Para quem quiser acompanhar essa videoaula, como a videoaula anterior, eu estou tirando todas as informações aqui faladas do livro Ângelo Machado, porque é um dos livros mais confiáveis que tem sobre o assunto de neuroanatomia. Então nós vamos começar agora falando sobre os aspectos anatômicos do simpático, antes de analisarmos o trajeto das fibras pré- e pós-ganglionares no sistema simpático. Aí a gente vai abordar alguns aspectos anatômicos antes de a gente falar sobre as fibras pré e as fibras pós-ganglionares simpáticas. Quem acompanhou a videoaula anterior, eu descrevi a fibra pré-ganglionar, que ela é curta, mielínica, que a fibra pós-ganglionar ela é longa, e a mielínica, e tem um gânglio aí que é localizado fora do sistema nervoso central, que são chamados aí, que nós vamos ver agora no sistema nervoso simpático, os chamados gânglios paravertebrais, ou até mesmo considerados gânglios pré-vertebrais, que são estruturas pertencentes exclusivamente da parte do simpático. Farmacologicamente, nós vimos no instante que libera acetilcolina e depois libera noradrenalina. E ele atua de maneira genérica, de maneira antagônica em relação ao parasimpático. Bem, vamos ao assunto que interessa. Então, o tronco simpático é essa estrutura que vocês estão visualizando aqui e visualizando aqui nessa outra imagem, tá? Então, o tronco simpático é a principal formação anatômica do sistema simpático, é o tronco simpático. Ela é formada, tá? Como vocês podem visualizar aqui, por uma cadeia de gânglios, e essa cadeia de gânglios é unida por esses ramos aqui, que vocês estão vendo, que são chamados ramos interganglionares. Bem, cada tronco simpático estende-se de cada lado da base do crânio até o cóccix. Então, da base do crânio até o cóccix, onde termina unindo-se com o lado oposto. Os gânglios do tronco simpático dispõem-se de cada lado da coluna vertebral, e esses gânglios que estão dispostos aqui de cada lado da coluna vertebral são chamados de gânglios paravertebrais. Já na porção cervical do tronco simpático, que é essa parte que vocês visualizam aqui, nós temos 3 gânglios, um gânglio cervical superior, um gânglio cervical médio e um gânglio cervical inferior.
certo? O gânglio cervical médio nem sempre está presente em vários animais domésticos e não é muito observado no homem. Usualmente, o gânglio cervical inferior, que é esse último aqui, né, acontece às vezes de estar fundido com o primeiro nervo torácico, formando aí um gânglio chamado gânglio cérvico-torácico ou estrelado. O número de gânglios na porção torácica do tronco simpático é usualmente menor em relação aos nervos espinhais aqui contidos, porque pode ocorrer fusão entre os gânglios vizinhos. Já na porção lombar, que nós vemos aqui, temos de 3 a 5 gânglios, e na região sacral de 4 a 5, e na coxígena nós vamos ter um único gânglio, né, chamando de gânglio ímpar, para qual convergem e no qual terminam os dois simpáticos, um de cada lado. Nossa próxima estrutura anatômica pertencente aí ao simpático são os nervos esplâncnicos e também os gânglios pré-vertebrais, que nós vamos descrever para você. Então, da porção torácica, do tronco simpático, origina-se a partir de T5, quer dizer, a partir da quinta vértebra torácica, os chamados nervos esplânicos, que podem ser maior, menor e o imo, os quais vai ter trajeto descendente, vai atravessar o diafragma e penetrar na cavidade abdominal, onde vai terminar nesses gânglios aqui, que vocês podem ver nesse amaranhado aqui, né, próximo à ramificação da aorta abdominal, que são os gânglios pré-vertebrais. Estes, né, como eu disse para vocês, localizam-se anteriormente à coluna vertebral e à aorta abdominal, em geral, próximo à origem dos ramos da aorta abdominal dessas artérias e recebem aí o mesmo nome. Por exemplo, né? Assim temos 2 gânglios celíacos perto do tronco celíaco, que vai ter o gânglio celíaco direito e esquerdo, situado na origem, né, do tronco celíaco, 2 gânglios aórticos renais na origem das artérias renais, um gânglio mesentérico superior e outro gânglio mesentérico inferior. Então aqui nós temos, 2 gânglios celíacos, que vai estar próximo ao tronco celíaco, 2 gânglios aórticos renais, um artério mesentérico superior e um gânglio mesentérico inferior. Vamos falar agora da próxima estrutura anatômica do simpático, são os chamados ramos comunicantes, né? Que nós temos 2, o ramo comunicante branco e o ramo comunicante cinzento. Então, unindo o tronco simpático aos nervos espinhais, existem esses filetes, que são denominados ramos comunicantes, que podem ser brancos ou ramos cinzentos, né? O ramo comunicante branco, na realidade, ele vai ligar a medula ao tronco simpático, sendo constituído de fibras pré-ganglionares. Além das fibras pré-ganglionais, vão sair também as fibras viscerais aferentes. Já os ramos comunicantes cinzentos são constituídos de fibras pós-ganglionares que, sendo amielínicas, dão estes ramos, né, uma coloração ligeiramente mais escuras. Então, os ramos cinzentos são constituídos de fibras pós-ganglionares e o branco pré-ganglionar mielínica. E o comunicante cinzento, ele é pós-ganglionar amielínico, portanto, ele é uma fibra longa, né, como nós descrevemos anteriormente para vocês, né? Então aqui a gente tem, o gânglio espinhal,
né? E aqui os gânglios, né, relatados da cadeia simpática. Bom, além desses fatores, né, desses quesitos que nós temos como constituintes anatômicos do sistema nervoso simpático, nós temos também filetes e nervos cardíacos, que são o nervo carotídeo interno, o plexo carotídeo, e os nervos cardíacos cervicais, superior, médio e inferior, né? Do tronco simpático, né? Especialmente dos gânglios pré-vertebrais, quer dizer, aqueles situados do lado da coluna vertebral, saem pequenos filetes nervosos que se acolam à adventícia das artérias e vai seguir com elas até as vísceras. Assim, do polo cranial do gânglio cervical superior sai o nervo carotídeo interno, que pode ramificar e formar o plexo carotídeo interno, na qual vai penetrar no crânio nas paredes da artéria carótida interna. Dos gânglios pré-vertebrais, filetes nervosos acolam-se à artéria aorta abdominal e seus ramos. Do tronco simpático ainda vai emergir nervos que chegam às vísceras por um trajeto independente das artérias. Entre esses temos, por exemplo, o nervo cardíaco cervical superior, né? O médio e o inferior, que vai se destacar como gânglios cervicais correspondentes, né? Que vão estar dirigindo aí ao coração. Bem, pessoal, descrito brevemente algumas estruturas, em particularmente do sistema nervoso simpático, nós vamos descrever para vocês esse esquema. Tem no livro do Ângelo Machado para vocês observarem melhor, né? Então, aqui, né, nós temos como que se comportam as fibras pré-ganglionares, né, do sistema nervoso simpático, né? Como nós vimos anteriormente nas nossas videoaulas, que no sistema nervoso simpático o corpo do neurônio pré-ganglionar vai estar situado na coluna lateral da medula entre T1 e L2. Quer dizer que ele é tóraco-lombar, entre a primeira vértebra torácica e a segunda vértebra torácica. Bem, daí saem as fibras pré-ganglionares pelas raízes e ganham, né, vai ganhar o tronco do nervo espinhal e seu ramo ventral, onde passam ao tronco simpático, né, passam aí o tronco simpático através dos ramos comunicantes brancos. E essas fibras pré-ganglionares podem estar em posições diferentes, né? Por exemplo, o gânglio paravertebral no mesmo nível, né? Quer dizer, de onde saiu, né, esse ramo comunicante branco, onde saiu o nervo comunicante branco, né? Ou em um gânglio paravertebral situado acima ou abaixo, né, do nível que originou, né? Neste caso, fibras pré-ganglionares chegam ao gânglio pelos ramos interganglionares, que são formados por um grande número de tais fibras, pois este trajeto no interior do próprio tronco simpático, as fibras pré-ganglionares chegam em gânglios situados acima de T1 ou abaixo de L2, ou seja, em níveis onde já não emergem fibras pré-ganglionares simpáticas da medula, não existindo, pois, ramos comunicantes quando isso ocorre. Ou então também, né, através de um gânglio pré-vertebral.
Quando ocorre, né, de ser num gânglio pré-vertebral, é onde as fibras pré-ganglionares chegam pelos nervos esplâncnicos, que assim poderiam ser considerados como verdadeiros ramos comunicantes brancos muito longos. As fibras pré-ganglionares que seguem este trajeto passam pelos gânglios paravertebrais sem entretanto, aí fazem a sinapse. Bem, pessoal, eu citei resumidamente, mas ele tem 3 caminhos a seguir, né? Tem um ramo comunicante branco, ou ele vai fazer um gânglio paravertebral no mesmo nível, ou um gânglio paravertebral no nível superior, ou inferior, ou um gânglio pré-vertebral. Bom, nós vamos falar agora do trajeto das fibras pós-ganglionares. Bom, o trajeto das fibras pós-ganglionares já é aquela que já está relacionado com o órgão-alvo ou com a víscera, né? Então, os neurônios pós-ganglionares estão nos gânglios, podem estar nos gânglios para ou pré-vertebrais, lembrando que o para, por exemplo, são aqueles do lado da coluna vertebral, e os pré-vertebrais são constituídos pelos nervos esplânicos, como nós comentamos aqui na nossa videoaula, que são formados, né, o gânglio celíaco, direito e esquerdo, gânglio mesentérico, enfim, gânglio aórticos renais, que são aqueles gânglios lá, cujo destino é sempre quem? Uma glândula, um músculo liso ou cardíaco. E essas fibras pós-ganglionares podem chegar ao seu destino através de 3 caminhos, né? Assim como as fibras pré-ganglionares podem pegar destinos diferentes, aqui nós temos também. Então, pode ser por intermédio de um nervo espinhal, por exemplo. Então, quando isso ocorre, né, nesse caso, as fibras voltam ao nervo espinhal pelo ramo comunicante cinzento e se distribuem no território de inervação deste nervo. Assim, todos os nervos espinhais possuem fibras simpáticas pós-ganglionares, que desta forma chegam os músculos eretores dos pelos, as glândulas sudoríparas e os vasos cutâneos. Podemos ainda, através de um nervo independente. Quando ocorre de ser através de um nervo independente, neste caso, o nervo liga diretamente o gânglio à víscera. Aqui situa-se, por exemplo, né, os nervos cardíacos cervicais do simpático, e também através, né, por intermédio de uma artéria. Quando ocorre isso, as fibras pós-ganglionares acolam-se às artérias e acompanham o seu território de vascularização. Assim, as fibras pós-ganglionares se originam nos gânglios pré-vertebrais, inervam as vísceras do abdômen, seguindo na parede dos vasos que irrigam estas vísceras. Pessoal, muito obrigada. Espero que ajudem a vocês a esclarecer as dúvidas aí do sistema nervoso simpático e parasimpático, que vai ser assunto da nossa próxima videoaula. Obrigada.